Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa de podcast do Promundo. O Promundo Pod, ressignificando masculinidades e paternidades. E hoje aqui estou com uma visita ilustre, né? Fernando Pessoa Albuquerque, escreveu esse livro maravilhoso, Homens, Masculinidades e Saúde Mental, em base a seu estudo de doutorado, né, Fernando? Exatamente. E o Fernando é psicoterapeuta, doutor de saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, com pesquisa sobre saúde mental masculina e o cuidado na rede de atenção psicossocial. Fernando, bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente. Miguel, primeiro, muito obrigado pelo convite. É muito bom poder dialogar sobre essas temáticas que a gente gosta de gênero, masculinidades e saúde com uma instituição como o Promundo, com você, com tanta experiência nessa discussão. Eu acho que a gente consegue levar para as pessoas tanto o histórico que o Promundo traz, quanto questões recentes que a gente está produzindo, que a gente está discutindo, como as temáticas de saúde mental, de dinâmica das emoções masculinas, as problemáticas sobre o uso de álcool também. Acho que a gente vai ter um papo, poder repensar os homens, né? Exatamente. Ressignificar as masculinidades e pensar em outras possibilidades de ser homem, de ser homens, né, no caso. Que lindo, que lindo. E eu acho que aqui o espaço é para isso, né, Fernando, para a gente pensar nessa temática de uma maneira muito mais aprofundada, mas também num diálogo direto com o ouvinte, né, que possa realmente refletir, trazer para a gente comentários, né, o que está pensando, perguntas, para a gente poder repassar, né, para os nossos convidados também, convidadas. E lógico que nós não vamos estar só aqui com podcast com homens, né, nós vamos ter também a visão das mulheres, a visão, né, LGBTQIA+, e todas essas formas, né, que são expressas, né, dentro do nosso cotidiano. Agora, Fernando, não tem como eu não começar de outra maneira, né, pegando seu livro, que para mim é uma referência, né, meus parabéns por esse livro incrível, né, que todos Obrigado. tenham oportunidade de comprar e de ler bastante, né, os ensinamentos que tem aqui. Mas uma coisa que já me chama a atenção logo no começo, porque mexe muito comigo, né, é que você começa a sua apresentação, depois do prefácio, em primeira pessoa. Né, você fala assim, sou um homem branco, de classe média, heterossexual, aí fala dos privilégios, né, mas contudo, né, em minha narrativa de vida, fui tocado por desejos, dúvidas e angústias, e você se coloca também como objeto do seu próprio estudo, né? Então, fala um pouco pra gente como é que é isso, né? Você está estudando masculinidades, você está trazendo isso, né, dentro de um contexto muito mais amplo, mas ao mesmo tempo é a sua dor, né? Tem uma dor aí, né? Como é que funciona isso? Primeiro, né, as boas pesquisas, as boas questões sempre tem muito a ver com a nossa dor, né? Eu aprendi um pouco isso com o velho Freud, né, de que a gente sempre se interessa por algo que a gente busca responder, né? E aí, Miguel, eu, né, na minha história, que eu conto justamente, né, sempre fui um menino gordinho, e aí você começa a ter uma inserção no jogo entre os meninos, no mundo dos meninos, e aí essa ideia que a gente trabalha de conceito, que é a casa dos homens, que níveis a gente acessa dentro desse mundo de aprovação das masculinidades. É em a que caixa dos homens. A casa dos homens. A casa né? dos homens, eu queria que você até que É você um explorasse um pouco. conceito. É um conceito que me faz muito sentido. Já que você perguntou, mas eu vou iniciar fazendo uma brincadeira. Eu vou exemplificar esse conceito com um termo, até mesmo pra gente falar de um jeito bem geral, com um termo que o goleiro do Palmeiras, o Marcão, uma vez fala assim, né? Ele brinca assim, ó, se você joga muito bem bola, você vai virar meia. Se você só corre, você vira lateral. Se você só tem força, você vira zagueiro. Se você não domina nem um pouco bem a bola, você vira goleiro. Exatamente. Tem uma escala. Essa brincadeira dessa escala hierarquizada é uma coisa que está no cotidiano da sociabilidade masculina, gente. Né? Os homens
héteros, brancos, com mais acesso, que desenvolvem habilidades esportivas no nosso mundo, que desenvolvem estratégias de afirmação e de mais prestígio social. A virilidade, Que demonstram virilidade, que demonstram força, que competem entre eles pelo interesse feminino também, esses homens vão acessar, como diz a professora Valesca Zanello, quartos mais privilegiados na casa dos homens. Gente, eu não conhecia esse conceito, que interessante. É um conceito do Daniel Veuzerlang, que é um antropólogo francês, que ele justamente aponta, e aí é uma coisa bem interessante, Miguel. A gente, um pouquinho antes, a gente conversou sobre um pouco, por exemplo, da minha experiência com povos indígenas. Em sociedades indígenas patriarcais, você tem, por exemplo, entre os Carajá, um lugar onde os meninos passam 6 meses só convivendo entre homens. Historicamente... É uma iniciação? É uma iniciação dos meninos. É uma iniciação. Eles não podem ter contato com as mulheres. E vão participar de disputas, de lutas para reafirmar a masculinidade. E isso, por exemplo, isso acontece dentro dos Carajá que estão na Ilha do Bananal, aqui no Tocantins, e em várias outras sociedades indígenas, e em várias outras sociedades patriarcais. O exemplo que eu dou pra gente, eu vejo que o vestibular é o nosso rito de passagem complexo, no caso para meninos e meninas, né, dentro dessa nossa sociedade patriarcal, capitalista, né. Mas voltando à tua pergunta, eu acabei entrando na casa dos homens, mas que faz muito sentido para mim. Eu, apesar de ter alguns privilégios, de ser de classe média, de ser um homem hétero, eu sempre tive um certo estranhamento, até mesmo por não exercitar uma masculinidade mais tradicional, né, mais convencional, né? Me interesso por fazer psicologia, por exemplo, no mundo, se interessar por uma profissão de cuidado, em especial nos anos 90, era algo ainda muito exclusivo do mundo feminino. É verdade. Né? Na minha turma, que tinha umas 90 pessoas na psicologia, tinha 11, 10 homens. Não. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse tema que a gente aborda, né? Como a gente falar de emoções, como falar de cuidado, como eu sempre gostei muito dessa dinâmica de abordar, sempre me interessei por estudar as emoções, por estudar... Era uma coisa Você já assim, tinha essa sensibilidade, né? Uma coisa intrínseca desde sua. a adolescência inteira, né? E aí eu acho que isso causava um estranhamento entre amigos também. Sempre me achei meio... E aí, você é meio fresco? E aí eu acho que tem tudo a ver... Piadinhas vêm o tempo todo, as piadinhas, você é meio fresco, você é meio... Tanto que uma das coisas que eu mais falo, né? Do quanto que esse modelo hegemônico de masculinidade faz a gente, ao emocionar-se, se a gente demonstra emoção, a gente é visto como ou fresco, ou fraco, ou frouxo. Exato. E não se afasta completamente do cuidado e do autocuidado, né, Fernando? Isso aí, na adolescência, a gente vê isso o tempo todo. Isso é coisa de mulherzinha, né? Então, até tem tudo a ver com esse processo de iniciação dos meninos, em que qualquer elemento do feminino eu tenho que negar. De novo, professora Valesca Zanello fala que a construção da masculinidade é misógina. Eu tenho que limpar qualquer coisa que é feminina da minha história. E como é que a gente faz isso quando a gente tem um interesse pelo feminino, pelo cuidado, por falar das emoções? E aí, voltando à tua pergunta, eu me interesso por isso. E aí tem uma outra coisa pessoal que eu queria partilhar com você. Eu sou de uma família de homens muito calados. E quanto a isso, eu sempre fui mais falante. Né? Meu pai é um cara muito calado, muito fechado, muito na dele. E eu sempre observei o quanto que a gente vai não falando sobre aquilo que mexe com a gente, aquilo que nos emociona, né? Também. Repertório muito pequeno, né, Fernando? De emoções, de expor isso, né? Vai ficando um mundo à parte, um mundo que a gente vai botando um monte de coisa para debaixo do tapete. Né? Então, como homem, nesse estranhamento, nesse mundo do feminino, nesse mundo do cuidado, eu falo, opa, peraí, acho que a gente tem que falar sobre isso, pra gente deixar de resolver as coisas na mão,
na briga, no grito, no... Sem diálogo, né? né? Sem Praticamente, diálogo, sem exatamente. interação, sem relacionamento. Exatamente. E vai criando um isolamento. Totalmente. Né? Mas foi isso que foi te levando, então, a observar e a tentar pensar sobre isso. Uma reflexão que depois desencadeou um estudo, uma carreira para você, né? Exatamente. Aham. Na faculdade, ainda no final da faculdade, eu vou para dentro de uma delegacia da defesa da mulher, fazendo estágio, e eu entrevisto Legal. homens autores de violência contra a mulher. Uhum. Né? E como eles explicavam as situações de violência e justificavam essas situações de violência. E aí, por exemplo, eu vi nesse estudo, por exemplo, Miguel, quanto que o sujeito tá desempregado, o cara tá se sentindo menos homem, muitas vezes ele usa da violência para recuperar um lugar de prestígio, um lugar de... Opa, não, peraí, você tá me questionando a minha autoridade aqui dentro de casa? Só porque eu não tô pagando conta? Só... E aí você usa como uma forma de restabelecer a autoridade. Né? E aí, eu acho que tem esse lugar de poder, desse lugar inquestionável da autoridade masculina, que é uma coisa num mundo mais equânime, como é que a gente consegue desconstruir isso sem apelar para situações de violência, como muitas vezes os homens apelam para isso, até mesmo por causa da falta de vocabulário emocional, É né, porque também. geralmente as consequências disso, Fernando, são péssimas, né? Eu não consigo ver um artigo, um estudo que me diga que esse tipo de rigidez traz algum benefício para esse indivíduo, para a família e para a sociedade, né? E a gente vive sobre essa quase uma ideologia mesmo, né? Que totalmente fechada, pode ser pelo a iniciação, como você está colocando, mas começa. Eu até estou convencido que o ser humano ele é predisposto quando nasce ao cuidado. De autocuidado. É até uma questão de sobrevivência, né? É isso em termos de como é que você vai se relacionar. Mas durante um tempo a gente é formado para perder isso, a gente perde. Né? E aí, aí tem que falar ressignificar. Exato. Né? Porque, na verdade, não deveria ressignificar. Né? Deveria ser já um significado que vem desde o pré-natal, desde a barriga, né? Na gestação conjunta, né? Que viria. Mas você falou uma coisa muito interessante, Fernando, que é uma das abordagens que você traz, essa relação do homem com o trabalho. Né? Você menciona muito isso no seu estudo e nos depoimentos que você tem. Qual é essa relação realmente assim? Ela acaba virando uma relação única. Eu não consigo me ver fora dessa perspectiva do trabalho por pressão social, pela pressão que eu exerço para mim mesmo. E qual é a consequência disso? Eu acho que tem dois níveis aí bem importantes a gente lidar. Uma coisa é quando a gente fala dessa importância do trabalho dentro de uma lógica de classe média, em que você tem acesso a trabalho, em que os homens vão edificando a sua identidade dentro do trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo. Até falando sobre dados epidemiológicos, né, também. Os homens idosos apresentam no país, homens idosos solteiros são a população com maiores taxas de suicídio no país. E aí quando a gente começa a estudar e entender um pouquinho mais isso, você começa a entender que esse homem idoso, muitas vezes, se aposentou quando tem acesso a direitos previdenciários e hoje em dia vivencia uma outra relação com a sua sexualidade, né? Por já estar numa fase mais idosa, por vivenciar situações de envelhecimento. Nessa hora, ele acaba vivenciando dois enfraquecimentos de, de símbolos da masculinidade tradicional. A eficácia no trabalho e a eficácia na cama, no sexo. É quase uma andropausa social. Exatamente, para a identidade masculina. Eu chutei isso agora, viu, Fernando? Eu não Sim, sei se eu sim. tô fora da linha, não, mas me parece isso. Exatamente, para a identidade masculina, isso é um abalo. Isso é um abalo em que eu perco o lugar, eu perco sensação de pertencimento, em que esses homens vão tendo uma sensação de pertencimento muito maior na rua, no trabalho, muito menor dentro de casa. Esse cara se aposenta na melhor das opções e aí, o que ele faz dentro de casa?
As mulheres vão envelhecendo, vão cuidar dos netos muitas vezes, vão cuidar de alguém, às vezes mulheres hoje em dia com mais de 60 anos estão sobrecarregadas cuidando de pessoas com 90 anos. É uma pauta da discussão da política de cuidados, por exemplo, né, que tem sido discutida. E os homens? Não é que vire um filho, mas vira até mais trabalhoso às vezes, né? Pela questão de comportamentos de risco, levar a doenças crônicas, a uma morbidade até. É muito... Sim. E aí tem uma coisa muito perigosa, que aí, por exemplo, esse cara com mais de 60 anos que deixa de trabalhar e reencontra no álcool um lugar de resgate dessa identidade interessante. masculina, por exemplo. Certo. E aí, voltando nesse assunto. Quase preenchendo um pouco o espaço deixado. Essa é uma dinâmica, Miguel, que eu acho muito interessante da gente abordar e da gente dialogar. É como se tivesse um modelo hegemônico de masculinidade, que esse cara trabalhador, provedor, agressivo, que compete, que tem a sua sexualidade livre, não é, e não é uma sexualidade livre, é uma sexualidade, tem uma coisa compulsória, em que eu sempre tenho que estar numa prontidão sexual. E aí, esse homem, ele vai compensando elementos, né? Aí o sujeito desempregado, negro, de uma local periférico, como é que ele faz para se reaproximar desse ideal de ser homem? Muitas vezes o álcool vai surgir como uma possibilidade. Essas outras determinantes começam a afetar com mais magnitude esse porque processo eu tenho que compensar. de falta de autocuidado. Eu tenho que compensar, fazer uma brincadeira. Você perguntou uma coisa pessoal minha, né? Sabe aquela coisa de, não, já que eu não jogo bola, tenho sobrepeso, vou investir no estudo. Que é uma coisa, falar uma coisa bem simplória e com toda a delicadeza. O nível de desenvolvimento profissional de homens gays de classe média. A gente tem que falar sobre isso. De um certo modo, os homens gays muitas vezes vão vivenciar essas situações, vão vivenciar a orientação sexual não se sentindo homens. E aí você compensa isso ganhando uma legitimidade na vida, digamos assim, no meio do trabalho, no meio do estudo. Essa é uma coisa, isso eu acho que eu aprendi muito com o pessoal do Papo de Homem também, como é que a gente consegue fazer masculinidades possíveis, assim, e aí eu acho que eu cito essas pessoas propositalmente, esses grupos, né, pra gente poder ir construindo essas outras formas menos idealizadas. Mas, Fernando, eu queria até, antes disso, que você está tocando, que eu acho você a pessoa ideal para isso, para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, você explicar esse conceito que nós utilizamos muito da masculinidade hegemônica e masculinidade subalterna. Até no seu livro você expande a masculinidade subalterna para outras categorias, não vou encontrar aqui, mas eu achei bem interessante, porque eu só tinha ouvido falar da teoria, né? Connell, que é o que você cita muito dentro dessa lógica. Mas explica para o nosso ouvinte que teoria é essa e por que ela é tão importante para esse tipo de reflexão. Só vou terminar uma questão da questão do trabalho. Lógico. Que aí tem uma dinâmica do capitalismo em que o sujeito desempregado, o sujeito que não consegue bancar a família, que não consegue sustentar os filhos, eu vou juntar com a história da masculinidade hegemônica, ele vai se sentir menos homem. Ele não vai se sentir legitimado no seu lugar social, no seu prestígio social. E aí a culpa recai sobre ele. Que dor. Você tem um sistema que funciona, que só funciona em cima do desemprego. Com baixas taxas de desemprego, a economia vai travando porque as pessoas começam a poder ter melhores salários, o lucro da burguesia reduz. E aí o que a gente faz? O que a gente fala assim? Não, você está desempregado porque você não se qualificou direito. Porque você não se esforçou direito. A lógica neoliberal vai culpabilizando o sujeito sobre uma estrutura social. Eu vi isso muito, Miguel, no cotidiano dos serviços de saúde. Né? Esse cara que tem problema com álcool, aí o profissional fala assim, não, você tem que parar de beber para voltar a trabalhar.
como se o desemprego lá de Samambaia, onde eu fiz o estudo, Samambaia periferia daqui de Brasília, o desemprego daquele homem negro fosse culpa dele. Sendo que você tem uma estrutura social que funciona em cima da superexploração Ou do seja, já trabalho. existe uma formação rígida, você já tem todos esses atributos, aí chega um momento da sua vida que você não tem nem mais condição direito de exercer aquilo, porque o tempo, você tem que pegar transporte, você tem que ir, né, toda essa pressão social ainda te desqualifica ainda mais. Exatamente, isso tem tudo a ver com a lógica do patriarcado, Uhum. né? Eu acho que, eu tô tentando lembrar aqui, tem um filósofo chamado Renato Nogueira, se eu não me engano, que eu tava vendo um podcast dele, que ele falou assim, o patriarcado é um sistema, Uhum. o machismo é uma estratégia de reprodução desse sistema. E aí a gente entender esse conceito de masculinidade hegemônica, que é, de um jeito mais fácil, essa ideia de homem de verdade. Esse homem machão, esse homem duro, esse homem firme, esse homem que não leva desaforo para casa, esse homem que controla a sexualidade feminina, que repulsa a O homossexualidade. homem de Hollywood. O homem de De Hollywood, exatamente. Construído no faroeste americano, exatamente isso. E como essas imagens vão sendo construídas pra gente, e que, no mundo de hoje, em que a gente teve uma transformação social tão grande a partir dos anos 70, em que as mulheres passam a ocupar mais lugares no mercado de trabalho, aí eu sempre lembro, né? Gênero é sempre relacional. O que é gênero, né? É essa ideia de... Qual que é a ideia de homem quando a gente descobre que alguém tá grávida? Ah, se for uma menina, quero que ela seja X. Delicada, bonita, princesinha. Que são as normas rígidas de gênero que nem o Promundo traz historicamente. Exato. Até naquela Então, surpresa que tem, né? Às vezes vem um avião jogando rosa, né? Pra dizer vem um avião jogando rosa. do- Se é um menino, eu quero ter espada, eu quero Exato. ter arma, eu quero ter essa força A dele. bola, o futebol, a Virilidade. competição, né? Competitividade. Exato. Tem uma coisa psicanalítica, que eu tenho uma abordagem psicanalítica nisso, que é a gente precisa observar o quanto esses padrões de gênero estão em meninos e meninas de 2, 3 anos de idade, gente. Isso é muito cedo na construção da nossa Exato. subjetividade. Não, isso é claro. Isso é Né? muito Eu acho claro. que as pessoas Isso é verdade. precisam entender que o tornar-se homem, o tornar-se mulher, vem de muito cedo, vem da gestação. Aqui, Exatamente, vem da gestação. e aí, nessa hora, eu volto no Lacan. O sujeito se constitui sob o olhar do outro. Né? A expectativa que a gente tem Uhum. sobre uma criança, e aí a diferença, né? De uma criança de classe média de família branca, interessante. você tem uma expectativa. Uma criança de classe média de uma família negra, periférica, que expectativa que a sociedade vai olhar sobre essa criança? E que às vezes se radicaliza isso por achar que é uma masculinidade subalterna, né? Exato. Então a pressão é ainda maior, Isso. porque você tem que tentar alcançar, né, o topo dessa O topo pirâmide dessa pirâmide idealizada. idealizada. Que aí a Connell Tá, justamente definiu fala bem. que na masculinidade hegemônica, praticamente não existem homens que acessam todas essas características da masculinidade hegemônica. Porém, você tem as masculinidades cúmplices, que são essas masculinidades que se aproximam da masculinidade hegemônica, né? Vou ter que dar um exemplo. Adorei, masculinidades cúmplices. Sim. Poxa. Que, por exemplo, a gente viu esses tempos um ator falando, agora não tem mais lugar para homem branco, por exemplo. Né? Tá. A gente tem que botar os homens, aí a gente... E esse é um tema que a gente tem que botar em pauta, que tem tudo a ver com o Interessante, contexto. também tem uma coisa que falam, por exemplo, eu já ouvi muito, eu ouvindo assim, qualquer momento, né, você está na praia, sabe? Cara, eu fui numa boate, eu era a exceção, só tinha gay. Não tem uma coisa enlouquecida dessa, né? Que... Gente, Miguel,
que a gente vive. Masculinidade cúmplice, interessante. E aí a Connell vai chamar essas masculinidades mais próximas à masculinidade hegemônica de masculinidades cúmplices. E aí ela categoriza as masculinidades subalternas em duas grandes categorias. Em masculinidades marginalizadas, que são homens gays, homens negros, que muitas vezes não são vistos como homens, né? Eles são vistos primeiro como... O Frantz Fanon vai falar isso. Eu sou visto primeiro como um negro, depois como um homem. Essas masculinidades que são quase que desumanizadas. Masculinidades indígenas também vivenciam a mesma situação. Né? Vão sendo desumanizadas. Eu gosto de... Ele não é considerado gente. Ele não tem... Essa ideia de gente, de humanidade, é quem tem os seus direitos respeitados. É dizer, tentar categorizar um ser humano. Né, como ser humano, e a gente nasce realmente livre, né, aberto, e é como se fosse botar no que a gente chama, né, numa caixa também, né, esse processo. E aí o Frantz Fanon vai justamente dizer assim, que a concepção eurocêntrica de humanidade apresenta para o nosso mundo que existe um modelo de humano, que é branco, heterossexual, burguês, essa ideia do europeu. E aí tem uma coisa que, para mim, eu tava até lembrando para falar isso de masculinidades negras aqui, que eu acho que o Promundo produz e faz uma discussão de primeira linha com o relatório das paternidades negras também. Que aí o Frantz Fanon vai dizer assim, que esse sujeito negro, ele vai olhar para esse modelo eurocêntrico de humanidade, no caso de masculinidade hegemônica. Não, mas eu gostei de você falar humanidade. Ele chega a radicalizar ele nesse radicaliza. Ele joga no nosso subconsciente a ideia de que isso é o humano. Que loucura. Porque né? Totalmente fora de um... porque o negro é animalizado. Na história desse país, exatamente. Quem estuprou mulheres indígenas e mulheres negras? Muitas vezes foram os nossos colonizadores. Não os homens negros que são animalizados, que são tidos como uma sexualidade que tem que ser perigosa, né? Novamente, como diria a professora... Uma ultrasexualidade. A professora Valesca Zanello usa a música do Lá Vem o Negão, cheio de paixão, que vem essa hipersexualização do homem negro, que vai o animalizando e fazendo ele se educar para se identificar com um ideal um ideal branco. Então eu vou cortar o cabelo, porque o meu cabelo não pode ser crespo. Eu atendi, até para falar sobre questões raciais, eu atendi uma paciente minha que ela falava assim, não, a gente começou a discutir uma mulher parda com cabelo crespo, mas que sempre alisava o cabelo. Ela começou a terapia falando assim, não, que meu cabelo, Fernando, é muito ruim, isso daqui é um perigo. Olha isso, meu cabelo é ruim. Características negras foram historicamente vistas como, e é lindo, como ruins. Né? É uma coisa fantástica. Felizmente a gente está evoluindo nisso. Mudamos completamente. Felizmente, eu fico muito feliz com isso. E a gente continuou aprofundando o processo terapêutico. Ela falou assim, Fernando, eu lembro de quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, aí as meninas ficavam assim, ai, eu tenho que... Com quem que eu vou namorar? Como é que vai ser quando eu casar? Aquelas brincadeiras. E ela falava assim, ai, eu tenho que arranjar um homem branquinho, assim, né? Pra dar pra melhorar a família. Entender... E aí, completando o que o Fanon fala. Esse sujeito, o Fanon lê psicanálise, ele tá lá nos anos 30, o Frantz Fanon é um psiquiatra da Martinica, que é ali no Caribe, e que vai parar na França e estuda Freud. E ele fala assim, esse homem negro, que é visto como negro e não como homem, porque ele não é humanizado, ele vai ficar identificado, ele vai negar a sua própria autoimagem e se identificar com a imagem do colonizador. Para mim, na minha leitura, a bomba da saúde mental. Uma bomba. Então você tem você tem um self, como diria o Winnicott, você tem um núcleo do sujeito que é negado a todo momento. Que é negado, é feio, é ruim, como diz minha paciente.
Exatamente isso. E muitas vezes sem a consciência real disso, né? É quase um subconsciente que ele vai sendo levado a acreditar que aquilo é o que é, né? É a realidade. E aí, voltando à masculinidade hegemônica, pra mim tem uma coisa simplória. Aí vou até. Você tinha me perguntado a minha história, né? Meu pai é nordestino e vai para São Paulo. Meu pai é pernambucano, vai para São Paulo com 1 ano de idade. E meu avô passa umas situações muito complicadas em São Paulo e depois constrói a vida. Mas tem uma coisa dessa lógica de classe proletariado, do proletariado, que é como se a gente sempre pudesse perder aquilo que a gente tem. Né? É sempre meio um risco. Olha, se você não se cuidar, se você não cuidar direito, se você não for, não economizar, você pode perder esse trabalho, você pode passar uma situação difícil na vida. Isso vai causando medo na gente em que a gente vai se identificando com esse ideal de trabalho, em que eu tenho que trabalhar pra caramba, independente da minha saúde, independente do sentido do meu trabalho, independente das relações, para poder sustentar essa vida. Que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Eu passo a extrapolar a minha capacidade, para ser alguém. Essa ideia existencial, voltar até eu tocando no assunto, de que eu não tenho lugar para esse homem, sabe? É para esse menino possível, para esse homem possível, esse homem real, vai ficando sempre idealizado. Sem dúvida. E agora, o que me espanta, Fernando, é o seguinte: aí na minha realidade, né, que sempre joguei bola, participei então poderia ser uma característica assim, não, eu estou bem na fita totalmente desnorteada dessa realidade, né? Eu estou ali no topo da pirâmide, né? Eu sou branco, eu tenho tudo. Ô, Fernando, e sem vitimar de forma alguma, né? Que privilégio é esse? Porque eles estão todos destruídos na sua saúde mental também. Esses atores de Hollywood que nós estamos falando, essas pessoas que nós estamos falando, as pessoas que eu como, suicídio sim, né? Problemas de saúde mental seríssimos, uso de álcool seríssimo, dificuldade. Assim, que privilégio que isso nos leva quando você chega ao topo dessa pirâmide perversa, né? Que ela é perversa. E é perversa e a base da pirâmide, e é uma pirâmide que regula demais a sociedade, né? E para um homem, eu fiz até uma brincadeira com a minha mãe, né? Perguntando para ela, ela fez 87 anos ontem, e perguntei quantas amigas ela tinha. Eu estava fazendo umas contas, né? Porque ela tem amigas lá em 3 cidades que ela gosta muito, né? O Rio, Minas, tá? Dava mais de 20. Aí eu perguntei, e quantos homens estão vivos, né? Tinha um, parece, mas ele estava meio debilitado, sabe? Então eu acho assim interessante. Como é que é isso? Será que a gente não se enxerga? Será que a gente não entende que isso tem consequências severas, que você traz muito bem no seu livro, né? Porque você falou com homens que estão no topo dessa pirâmide, né, também, né? Você não se furtou a isso. Como é que é isso? Como é que a gente lida com isso? Eu, sinceramente, acho essa uma questão muito interessante. Né? Você também tinha comentado até comigo, né? Eu acho que a gente tem que ter alguns dados que a gente tem que trazer. Né? Dados do Ministério da Saúde, né? Os homens morrem 40% a mais do que as mulheres por doenças cardiovasculares. Morrem 50% a mais do que as mulheres por doenças pulmonares, né? Que a gente chama de doença obstrutiva crônica, pulmonar obstrutiva crônica. 30% a mais do que as mulheres por cânceres. E isso tem muita relação, os homens em geral, começa por aí. E isso tem muita relação com o menor acesso aos serviços de saúde, a menor busca por ajuda. Também tem a ver. E a gente morre mais do que as mulheres em todas as faixas etárias até os 80 anos. Exatamente. Porque só depois dos 80 que só tem muito mais mulher do que homem, é só por isso. Uma superpopulação feminina. Superpopulação feminina, né, nesse a partir dos 20 anos, são 7 milhões de mulheres a mais. Isso é muita coisa. É muita coisa, é uma coisa absurda. Né? Esses dados a gente tem que olhar para isso, gente. Esses dados a gente tem que olhar e se entender. E aí eu trago uma questão que eu queria até ter desenvolvido melhor no livro, mas pode ser em outros artigos depois, que é a ideia da Bell Hooks, que é uma feminista negra americana, que ela traz a ideia de que
os homens acabam se ressentindo é, por não alcançarem aquilo que o patriarcado lhes prometeu. Eu acho tão Que importante. frase forte, hein? Nossa, que clareza, né? E aí tem tudo a ver com a tua Eu não pergunta. lembrava dessa frase Tem tudo a dela. ver com a tua Que pergunta. interessante. É esse cara de 60 anos, de classe média, que teve acessos a várias questões, Ao poder, né, ao poder, teve de acesso submeter, a esse lugar né, fálico, né? Esse lugar de, de virilidade, né? virilidade. Chega depois dos 60, esse cara também não sabe envelhecer. Porque ele também vive uma idealização de hipervirilidade que também faz ele. Não, não vou ficar procurando serviço de saúde, não. Pra quê? Vou ficar tomando remédio pra quê? Sou mole agora? É o que a gente vê nos urologistas, quando eu vou hoje, né? Assim, o homem muitas vezes vem completamente duro, né? Ali, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes empurrado pela própria mulher, né? Porque tem que fazer, tem que fazer. E não vê aquilo como um direito. E aí é importante nessa coisa da saúde como um direito. Ele não percebe que paternidade é um direito. E o patriarcado ele tem isso, né? Ele traz essas questões como um dever, né? E perde essa essência, né? Do olhar no olho de um filho, de dar um banho num bebê. Olha, Fernando, eu não tenho dúvida. Se todo homem pudesse dar um banho no seu filho, na sua filha, quando o bebê cheirasse a nuca, você não fica a mesma, não é possível, né? Você não fica a mesma pessoa. E a gente não tem essas habilidades, né? Isso tem muito a ver com qualidade de contato, né, Miguel? Verdade. Né, A verdadeira humanidade, né? é verdadeiro, mano. Tem uma pesquisadora inglesa que eu. Depois eu até posso procurar o nome, a gente bota não. Que eu li. Ela faz uma reportagem pra BBC de Londres que ela fala assim: os homens são educados a exercer uma paternidade do dever, que nem você está justamente falando, né? Então, o menino tem que ser, olha, eu tenho que educar esse menino, essa menina para ela ser alguém na vida, por exemplo. E a gente perde uma possibilidade de um cuidado, de uma paternidade afetiva, Exato. né? A gente vai sendo Uma real sempre paternidade, essa né? paternidade corretiva, né? Uhum. E nessa hora a gente perde a possibilidade de ter uma conexão real, conexão humana mesmo, de olho no olho, de contato pele a pele, né? Que tem influência hormonal, né? Nisso, influência hormonal. ocitocina, ela pode ser produzida pelo homem, né? O Exatamente. hormônio do amor com esse Exatamente. contato. Isso tem um reflexo, né, em toda a nossa biologia, em termos de vivência e de bem-estar, né? E você fala uma coisa no livro que eu acho bastante interessante, né? Que você até se refere a Bonino, que a ilusão de normalidade dos homens, ou seja, a ilusão de que isso é normal, né? Ele acaba contribuindo para mantê-los ausentes das estatísticas de transtornos mentais e dos serviços especializados de saúde mental. Eu achei isso fantástico, né? Exato. Tem uma coisa, né, Que loucura isso. os homens, esse silenciamento das emoções Interessante. vai fazendo a psiquiatria apenas identificar a depressão no choro inconstante, em desânimo, em aspectos que muitas vezes a gente vai ver mais nas mulheres do que nos homens. Tem uma psicanalista, e já entrando nessa questão da dinâmica das emoções, tem uma psicanalista que ela vai falar assim: muitas vezes o sofrimento psíquico masculino vai se expressar não com ansiedade, depressão, com um aspecto em que a pessoa vivencia o conflito internamente. Essa psicanalista, ela fala assim, a Hornstein, ela fala assim: os homens vão sempre expressar os seus sofrimentos de um jeito um tanto quanto barulhento, por meio da irritabilidade, do nervosismo, da agressão, da compulsão por álcool, por dirigir carro, por sexo, por dirigir de modo perigoso, assumindo comportamentos de risco. E aí, no livro, eu abordo uma ideia que é da psicanálise, que é da passagem ao ato. Essa mesma psicanalista, ela fala assim: como esse homem não vai poder sentir a dor, ele acaba agindo a dor. Se vem uma tensão emocional no nosso aparelho psíquico e eu não tenho espaço para descarregar ele,
eu não consigo dar nome devido à falta do vocabulário das emoções, eu tenho que arranjar um jeito de descarregar essa emoção que eu tô negando ela. E muitas vezes isso se dá por meio da única emoção reconhecida, admitida no mundo da masculinidade hegemônica, que é a raiva. Você tira quase o filtro que poderia ter, que as emoções trazem, né? Como um filtro de construção, de uma ressignificação daquele sentimento. Você tira completamente. Então, minha resposta ou é a depressão completa ou é a violência completa, né? Agora, Exatamente. Fernando, você acha então que eu estou num exercício de masculinidade hegemônica e acho que cheguei lá e estou usufruindo, por exemplo, do que eu acho que é essa ilusão que você coloca de normalidade do poder e tal. Mas isso tudo acaba sendo uma grande bomba relógio, né? Me parece, né? Tem duas questões aí, Miguel, quando você traz essa ideia, que essa idealização vira uma bomba relógio, porque eu tenho que sempre estar reconquistando essa idealização. Eu tenho que estar todo Tá. momento Esse... comprovando a minha masculinidade. Certo. E sempre com medo de perder essa idealização. Tem uma coisa um tanto quanto paranoica nesse lugar de homem. Porque senão alguém pode me tirar esse lugar de poder. Esse lugar de homem de verdade. Um outro psicanalista, que é o Pedro Ambra, ele puxa o mito de Sísifo, que é aquele que leva uma pedra até o alto de um morro todo dia, e que essa pedra cai todo dia. Ele usa o mito de Sísifo para exemplificar a ideia da conquista dessa masculinidade. Todo dia tem que... a masculinidade não seria algo dado, é algo que se conquista. Os pacientes que eu entrevistei no CAPS falavam assim: Fernando, eu não sou mais homem, eu sou meio homem. Tem vários relatos no Tem livro. vários Realmente relatos, o livro é sensacional e você faz uns recortes incríveis, né, sobre esses relatos. É muito importante ler essa parte. Eu tive uma dedicação que eu comecei a escrever sobre psicanálise, e chegou uma hora que eu falei: não, peraí. Na apresentação da tese, eu parei e falei: eu vou praticamente só botar as falas desses homens. Durante a apresentação você tomou quando estava montando a apresentação, aí estava lá: não, vou citar Fanon, vou citar... Não, eu quero citar esses sujeitos que são silenciados também pelo patriarcado, silenciados de um outro jeito, diferente das mulheres, mas também são subjetivados nessa bomba relógio que você está falando. Também. E a gente acaba se emocionando, né, Fernando? Porque a gente se vê ali, naquele momento, né? Mas o título do seu livro está aqui: Masculinidades, no plural. Né? Isso é um certo tipo de forma da gente olhar como um antídoto, talvez não seja por aí, mas alguma coisa que a forma de ressignificar isso é entender que você pode não trabalhar por performance de masculinidade, mas por exercícios de masculinidades que te deixam abertos a essa ressignificância e a essas emoções, experimentar isso que é verdadeiro humano do homem. É por isso que está no plural. O que você, como é que você... Eu gosto dessa ideia do deixar aberto. Eu acho bonita essa ideia que você fala do deixar aberto, porque eu acho que a vida, às vezes a gente é exigido tanto na vida para... Tem que ser, né? Tem que vencer na vida, e parece que a gente tem que estar com a vida sempre preenchida. Nessa hora eu aprendi com Lacan: essa falta faz parte da vida. A gente tem que lembrar isso. Mas esse ponto que você traz, Miguel, eu acho bem interessante da gente abordar. Você vê que na minha apresentação eu uso a música do Faroeste Caboclo, eu vi. que é Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atira pelas costas, não. E vocês veem que questionar se você não é homem, no mês passado, provocou uma cadeirada no mundo político. É impressionante. O que disparou a cadeirada foi: você não é homem. Gente. E a reação de apoio, muitas vezes, de um lado... olha o ideal de masculinidade. Olha esse ideal de homem de verdade bombando no nosso mundo político.
que esses homens vão se ressentindo desse mundo mais diverso, Miguel. Desse mundo que podem existir várias Que é a nossa experiência de vida masculinidades. rica, né? Que seria a experiência de vida rica, dessa convivência com a diversidade. Eu vi no Capri, né? Não, poxa, agora a mulher pode te trair em masculinidades bem tradicionais, bem. Aham, Agora a mulher pode te trair, você não pode fazer nada? Falando de violência. aham, lógico. Um dos homens falou. Olha E isso como a uma gente. pessoa que não entende nem o que é violência psicológica, porque acha que violência é a física. Isso fora o que Exatamente. acontece no dia a dia, Fora o que acontece né? no dia De a dia. outras violências que estão em outras Tem uma vertentes. dinâmica do ressentimento masculino de um mundo um pouco mais equânime que a gente tem que discutir aqui. Porque senão esses movimentos de Red Pill, esses movimentos que vão trabalhando o resgate de uma masculinidade arcaica, o Pedro Ambra, lá no mito do Sísifo que eu estava contando, ele fala assim, ele conta que o Sísifo, ele tem que carregar a pedra todo dia até o alto de um morro, porque ele foi punido pelos deuses quando ele tentou roubar a poção da imortalidade. Uhum. E essa ideia, a gente volta na idealização. A gente quer ser viril, onipotente e negar qualquer vulnerabilidade, né? O caminho, quando eu boto masculinidade é que a gente possa poder construir masculinidades que reconheçam as suas faltas, as suas vulnerabilidades, menos idealizadas, um pouco mais de um contato mais real com a gente mesmo. Eu gosto de dizer, por exemplo, que a igualdade de gênero salvou minha vida. E eu falo isso com muita tranquilidade, no sentido daquilo que eu sinto que essa possibilidade de exercer a minha masculinidade a partir do feminino, ou do emotivo, ou do relacionamento, do cuidado. Eu, por exemplo, estou sentindo agora, já falei em outro episódio também, o ninho vazio perfeitamente. Às vezes eu estou olhando assim, cai as lágrimas. Normalmente, porque assim, a função de cuidado, onde que está aquela convivência, aquele toque, mesmo que você não está assim conversando o tempo todo, mas está ali aquele ambiente. E isso é o que nos conecta à humanidade no sentido do que é realmente importante para a gente, né? Para um indivíduo. E não viver em função de um padrão que você vira servo daquilo. Né? Totalmente. E se colocando em situações de risco. Então, quando você coloca aqui, aí vem seu capítulo, que é muito interessante, né? Esse capítulo que você já traz, aí já entrando na metodologia, né? Do que você está trabalhando, peraí que eu vou me achar aqui. Sobre concepções de masculinidades e a vivência do sofrimento mental. Um capítulo fantástico, né? Porque aí você traz essa abordagem também. Como ressignificar isso? Dentro dessa pressão toda, porque como não ser, por exemplo, um outlier ou uma pessoa fora do padrão, dizer assim, eu gosto demais de cuidar do meu filho e da minha filha, eu tenho prazer, é um direito que eu sinto, porque isso aí tem consequências nas separações, né, que a gente vê também na guarda compartilhada, vai repercutindo, né? Exatamente. Como fazer para que eu sei que uma das soluções que você traz e é realmente muito importante é a reflexão, né? Eu acho que Grupos reflexivos. essa reflexão, eu acho que tem vários sentidos. Você estava contando, e aí eu acho que você perguntou por que é numa bomba relógio. Eu acho que tem a nossa subjetividade masculina vai sendo constituída muito pelo fora, pelo que a gente consegue na rua, seja de conquistas amorosas, seja no trabalho, seja no dinheiro, seja no valor do dinheiro, nossa objetividade masculina. E a gente vai sendo ensinado a não ter contato com a nossa própria intimidade, né? Olha, que legal. A questão da intimidade. Gostei. É intimidade, Miguel. Interessante. Quando você tá cuidando do teu filho, você tá Que tendo esse interessante. contato. E aí a gente vê no cotidiano. Não, quantas amigas minhas falam assim, não, eu que troco meu filho porque às vezes meu marido não tem paciência. Do quanto que esse manejo com as crianças, pra mim, me chama muita atenção. Da intimidade. O modo de resolver problemas com as crianças, problemas domésticos, né? As mulheres vão manejando e construindo para mim me lembra muito essa coisa de um manejo
de agricultura, sabe? Até Ah, é é um, é interessante. um, Como é que é é um esse? manejo de você vai trabalhando a terra, digamos assim. É um modo feminino de agir. Não, eu não vou. Enquanto a gente é na lógica da caça, né? Não, tá proibido de fazer isso. A gente vai na lógica mais rígida, né? Uhum. Mas tem uma coisa que aí eu volto na psicanálise. Nisso que eu nego as minhas emoções. Eu faço o que não tô vendo. Eu falo no livro que os mecanismos de defesa que eu mais observei na minha pesquisa e na minha clínica também são fuga, não quero nem tocar nesse assunto, projeção, que eu tô desse jeito, eu tô nervoso desse jeito que aquele trabalho me enlouquece. É externo, sabe? Não, aquela mulher também fica pegando meu pé, por isso que eu tô desse jeito. Nunca é comigo, Uhum. digamos assim, né? Fuga, projeção e negação. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tipo, não precisa ir no médico, não, tá tudo bem. Né? Tá tudo ótimo. Esse movimento do. E aí, quando os homens vão no médico, no psicólogo, muitas vezes as mulheres que falam, porque a gente não se dispõe a entrar. E aí, nesse entrar em contato com a intimidade, tem um movimento assim. Como eu dei uma congelada nas emoções, botei lá pra. Botar aqui pra baixo, sabe? Eu tenho medo de olhar para aquilo, é bem assim, ó, eu tô olhando e me dá um receio, eu não quero nem ver. E isso vai causando um congelamento e vai dando muita vergonha nos homens. Isso, dos grupos de homens, é Ah, muito é? Ah, legal isso, interessante. legal. Ah. Porque aí um homem fala assim, tem muita vergonha, fala chorando, por exemplo, é um relato que eu tenho no livro. Chorando, olha, eu tenho muita vergonha de admitir que minha mulher me traiu, faz 2 anos, a gente separou. E até hoje eu choro todo dia pensando nela. Eu já tava separado, tudo. O cara fala isso chorando, morrendo de vergonha de admitir isso. E os outros homens ali falam, puta, eu já passei por isso. Mas aí o terapeuta Porque da. ele não consegue chegar não conseguiu chegar na Na intimidade da intimidade, relação. não, aí o terapeuta vira para ele e fala, quando ele admite essa dor, esse choro, o terapeuta, o meu colega de facilitação vira para ele e fala assim: nossa, você foi muito corajoso de botar essa dor pra fora desse jeito. O homem para e fala assim: Toma um susto. toma um susto, dá um ensinamento. Eu sempre aprendi que ser corajoso era segurar a dor e não mostrar. Tem uma pedagogia de gênero que é muito atrapalhada pra gente. Você admitir a dor, você admitir a fraqueza, você tá perdendo, então você perdeu. É a demanda dos homens na terapia, amigo. Os homens chegam assim: Fernando, o que eu preciso fazer? Quais são os 3 passos Quais são as três da fases? Que felicidade? eu faço uma cara assim, não, calma. No começo ela É deu. loucura. Quais são Muitas vezes a relação de homens na O que que eu terapia, pago para resolver eu isso? quero, a gente constrói a gente quer ir atrás de uns gurus, É. digamos assim, sabe? Porque o nosso contato com a nossa própria intimidade, e tudo, é trabalhoso. Reverter isso é interessante, né? E muitas vezes vai até para a questão medicosa, né? Sem dúvida. Porque o que é praticamente algo que é artificial, né? Em muitos casos, lógico, tem casos que são importantíssimos, né? Mas acaba criando uma artificialidade nisso, né? E os depoimentos que você traz no livro vão muito nessa direção, né? E eu acho que isso vai repercutindo ao ponto de um esse desequilíbrio ele vai deteriorando ao ponto de você ter essa consequência dentro de um padrão de transição demográfica que a gente tem, transição epidemiológica, que aí você falou dessa relação com o álcool, né, Uhum. no seu estudo. E o álcool acaba sendo. E agora o BET também, né? Na época até que você estava estudando, Não o tinha. BET não estava tão assim, né? Então, são, por exemplo, 3 coisas na saúde pública que a gente não pode nem trabalhar, né? Com arma, com jogo e com cigarro. E agora o BET também, né? Como é que você vê a questão do álcool e até falando um pouco dessa Das questão bets. mais atual, né? Do BET. Como é que essa coisa eu tenho que tentar resolver o problema financeiro e tem relatos tristíssimos, né, Mas Feno, que a triste gente está mesmo. vendo de situações de divórcio e tudo mais por
Assim, e o caso é esse, né? A gente já tinha do álcool e agora está vindo a questão dos bets também. Eu, para mim, são dois comentários que para mim tem muito a ver num ponto, que é como esse sistema vai, em especial no álcool e nas bets, né, nessa coisa recreativa das bets, né, também, ou da aposta, em especial das apostas dos jogos de futebol, né, Isso. e é isso, porque aí eu vou apostar, não, porque eu sei, eu manjo de futebol, sou técnico, eu sei que vai dar 2-1 naquele jogo. Que é uma forma que você fala aqui do seu livro, que é uma forma de sociabilidade masculina. E Exato. processo de alcoolização. E pode ser processos de gamificação, né? Exatamente, ainda mais no jogo. Ainda Ainda mais mais no no jogo. jogo. Aí, ó, ganhei Exatamente. tanto. Virar pra você e falar, ó. Acertei Se eu que. consigo beber 5 Acho- né? Assim, esse ainda estimula ainda mais Essa essa disputa, dinâmica de seja disputa. por quem bebe mais, quem sabe beber, eu bebo e aguento, né, por exemplo, ou essa disputa das bets agora, que é, não, olha, eu apostei naquele jogo lá do Corinthians, acertei, sabia que ia empatar, né? É um lugar de prestígio, mas eu acho que tem uma ponto que é um sistema usufruindo dos recursos da classe trabalhadora e o álcool funciona desse jeito, né? O álcool vai muitas vezes, esse sujeito. Aí eu relato bem isso no livro. Como ambiente do bar é um lugar desse sujeito que muitas vezes é humilhado nas condições de trabalho, faz um trabalho repetitivo sem sentido, faz um trabalho de um subemprego pouquíssimo remunerado, mas o bar é o lugar em que há uma lubrificação das tensões sociais. Um deles vira para mim e fala: Fernando, ó, aqui no bar não tem doutor, não tem advogado, não tem mendigo, todo mundo é igual. Ele vira para mim e fala Interessante. essa frase. Que eu lembro da música do Reginaldo Rossi lá no bar, todo mundo é igual. Gente, é uma dinâmica do quanto o papel do bar para aliviar as tensões sociais é super necessário para essa classe trabalhadora super explorada não se rebelar, digamos assim, né? E que aí o álcool vai entrando num lugar de que quando eu bebo, aquelas humilhações que eu passei no meu trabalho, aquelas humilhações que eu passo em condições de trabalho muito precárias, aquelas humilhações são aliviadas e descarregadas. Eles falavam assim pra mim: ah, Fernando, a cachaça para mim é um refúgio. Ah, a cachaça pra mim é um lugar, tô tentando lembrar as outras palavras, mas com a cachaça eu tomo coragem. Tem um artigo de um pesquisador americano que fala que a cachaça muitas vezes é a coragem líquida dos homens, né? O cara toma cachaça, arranja briga, vai resolver Já tem a coisa história com desde uma o Popeye, né? desavença. Que não era cachaça, mas era um Exatamente, espinafre. Qual é o meu exatamente, espinafre, né? exatamente. Como é um lugar de restituir um lugar de prestígio. Eu bebo mais e aguento e é o meu lugar de voltar a me sentir homem, né, também. A gente não sabe ainda as consequências que vêm do vício do jogo, né, no Brasil. Em termos de saúde mental, a gente vai esperar um tempinho para a gente saber. A gente já tá pipocando, né? Mas a dimensão deve ser muito grande em breve. Quem quiser, o Ministério da Saúde fez alguns posts e uns materiais sobre vício em jogos, tá? No Instagram do Ministério da Saúde, botando esse tema que já está sobrecarregando mais ainda o Centro de Atenção Psicossocial. Com Já é nítido isso. pessoas, Já tá, pessoas extremamente endividadas, pessoas dependentes dos jogos e das bets de futebol também. afligindo ainda mais esse processo de doenças crônicas e que vão afetar essa transição epidemiológica cada vez mais forte. E o duro é que mexe numa questão financeira muito grave, né? As Também pessoas tem um são. lado econômico. Você tem uma questão econômica e endividamento é uma questão de saúde mental grave, né? grave. Também, né? Porque é uma compulsão.
Né? Que nem as pessoas que o compulsivo por jogo, compulsivo por compras, compulsivo por compra de sapato, né? Muitas vezes as mulheres têm algumas compulsões por compras, os homens entram muito mais na compulsão por jogos, né? Por exemplo. Fernando, então, seu livro incrível, né, que eu recomendo demais lerem, que tem parte de um princípio até que você se coloca um pouco como objeto, Uhum. depois faz toda essa trajetória conceitual, traz os depoimentos, traz suas reflexões. Mas para a gente aqui, qual é a mensagem positiva? No sentido assim, dá para ressignificar? Como é que a gente faz um trabalho de ressignificação que possa chegar, né, aos homens de uma maneira mais aberta, ou se já está acontecendo, o que, que você está sentindo? Porque é um confronto, né? Você tem uma área de marketing comercial muitas vezes, ou do álcool, ou de jogos, que querem transformar desejos em necessidade. Eu preciso beber, eu preciso jogar, né? Como transformar essa necessidade humana, de entender a sua intimidade, de ter essas relações realmente fortes, né, em momentos, às vezes, muito críticos da vida da gente, como transformar essa necessidade humana que a gente tem num desejo? Eu acho que a gente tá. Você usou a palavra confronto. Eu acho que essa é a palavra bastante delicada. Porque quando eu olho para os meninos, por exemplo, eu vejo os meninos entre um lugar de querer ir atrás de lógicas mais tradicionais e resgatar aquela masculinidade antiga, de poder e de não, vamos botar ordem Tem nisso até um aqui, extremismo em como relação a se a isso. equidade fosse uma desordem. Uhum. Né? Tem o extremismo dos red pills, né? E de um outro lugar, a gente vê meninos mais em contato com as suas emoções, mais reconhecendo a necessidade de equidade, de igualdade de gênero com as meninas, né? E trabalhos como o projeto Meninas do Futuro, do Papo de Homem, como ações de discutir masculinidades nas escolas, como tem feito alguns locais do programa Saúde na Escola. Eu acho que a gente tem algumas O tentativas, pré-natal do né? parceiro, que é uma política hoje, né, nacional. Sim, sim. A inclusão dos homens para distribuir cuidados dentro de casa, em especial no cuidado com as crianças, e aí a estratégia do pré-natal do parceiro, puxada pela Coordenação de Saúde do Homem do Ministério da Saúde, é uma baita estratégia para a gente já convidar esse homem para o mundo do cuidado. É um momento extremamente estratégico para esse homem que vai ser pai. Vem E aqui, como é que eu dou mudar banho? lá na semente, né? Exatamente. Não ficar na redução de danos, né? A gente mudar lá na semente. A gente tem falado sobre isso também. Eu chego, assim, são dois programas que eu tenho grande orgulho no Brasil, né? Primeiro, o programa de prevenção e tratamento a HIV/AIDS, que foi o Brasil foi referência. E o programa de saúde do homem, do Ministério, é uma referência mundial também, porque a gente vai nos países e não encontra. Né? Então, o Brasil é bom salientar isso, né? Que a gente tem uma política de saúde do homem e um programa pré-natal do parceiro que é para tentar realmente, desde esse momento, não só ajudar o homem a reduzir seus danos, né? Mas como também já ali participar desse cuidado. Né? Então, Sim. Que é isso, o Brasil é o único país da América Latina que tem uma política de saúde específica para a população masculina. Ainda é o único que Ainda é o não único, sabia. ainda é o único. A gente, felizmente, tem algumas estratégias. A Argentina está aplicando a estratégia pré-natal do parceiro também. Estamos Como tentando. estratégia, né? O Promundo está querendo levar a Já está no estratégia Peru. para o Peru também, né? Isso é muito importante para a gente, para justamente poder. Tem um dado da OMS que mostra que 1 a cada 5 homens nas Américas morre antes dos 50 anos, Ai, gente. A gente tem que olhar para são isso números e, horríveis. essa questão está totalmente relacionada com esse exercício dos comportamentos de risco relacionados à masculinidade. Álcool, dirigir rápido, se envolver em briga, ser machão, né? Ser machão. E aí nisso eu acho que a gente conseguir dar essa outra visibilidade para os homens. Achei engraçado, teve uma vez que eu fiz um videozinho do Drauzio Varela. Eu tava no Novembro Azul do ano passado, na história do novembro aí, das campanhas, né? E eu falei, Drauzio, o que você falaria para os homens
Ele fala, ele, daquele jeito de comunicador de primeira que ele é, né? Ele fala assim, pô, pega leve. Esse negócio de ser machão é um perigo. Pega leve, procura se cuidar, não deixa só pra tua mulher, não. Vê o que que você pode fazer pra você, pros seus filhos. Se ame, basicamente, né? Essa Se ame. conexão entre masculinidades e cuidado é a saída. A saída. Ô, A Fernando, saída. eu queria deixar assim um espaço para você quiser comentar ou fazer uma última fala para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, né? Mas de antemão, já agradecer por essa verdadeira aula aqui que a gente teve nesse episódio. Mas fica à vontade para dar a sua última fala, tá? Bom, primeiro agradecer, e é isso, né? Um tema que eu sou apaixonado, estudo essa temática há 18 anos, sou muito feliz com poder transformar isso em política pública, é, é tudo que a gente deseja, ainda mais com a parceria com o Promundo, a gente tem uma coordenação de saúde do homem dentro do Ministério, dentro das secretarias estaduais, para você que está ouvindo, né, todos os estados têm uma referência de saúde do homem, grande parte dos municípios também, né? Acho que vale a pena a gente construir essas estratégias, ou para você que tá cuidando do teu filho, né? Que está cuidando do teu filho, seja homem, seja mulher, como é que a gente pode é, não, não reproduzir uma lógica não de vira homem? Não, a gente pode ser um pouquinho mais, estar mais um pouquinho mais em contato com as nossas vulnerabilidades. Que lindo, Fernando. Muito prazer estar aqui. E olha, é a primeira de muitas vezes que você vai voltar aqui no nosso podcast, hein? Então, à Você vai estar aqui disposição, e vai Miguel. virar sócio, tá bom? Muito obrigado pelo Obrigado a convite. você, Fernando. Então, tivemos aqui a participação de Fernando Pessoa nesse nosso incrível episódio. Esperamos vocês nos próximos episódios do nosso podcast. Obrigado.